Sejam bem-vindos à primeira aula da semana de transtornos de aprendizagem. Iniciaremos com qual a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem ela é de causa comportamental. Pode ser resultado de condições transitórias, como mudança na escola, troca de professores, separação de pais, problemas de saúde. Quando a criança tem dificuldade de aprendizagem, que nós fazemos uma intervenção, atividades direcionadas, e ela em 6 meses, ela retira totalmente essa dificuldade, elas têm uma dificuldade de aprendizagem. Mas se ela tem uma durabilidade após a intervenção, após a orientação, quando se completa um ano, nós podemos observar que ela está sinalizando que apresenta um transtorno de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem, ele é específico para a dificuldade em leitura, expressões escritas e matemática. O DSM-5, na categoria dos transtornos de aprendizagem, ele atribui 8 critérios. O primeiro critério, para identificar se essa criança tem um transtorno relacionado à aprendizagem, a criança ela vai apresentar uma leitura lenta, muito pouco precisa e usa muito, se esforça muito para conseguir ler. Frequentemente, quando ela vai ver uma palavra ou soletrar essa palavra, ela adivinha essa palavra. Ela apresenta uma dificuldade no sentido do que foi lido. Ela lê a palavra e depois não sabe o que foi que leu. Dificuldade na expressão escrita. Ela tem muitos erros gramaticais, de pontuação de frase, o emprego e organização dos parágrafos. Expressão escrita de ideias é totalmente sem clareza. Ela apresenta uma persistência nessa dificuldade por mais de 6 meses. Ela apresenta uma dificuldade nas habilidades acadêmicas durante as exigências escolares. E apresenta uma dificuldade no início da vida escolar. É onde começa a sinalizar que essa criança tem dificuldade, quando ela não consegue identificar a letra e relacionar entre letra, números e figuras. O que não pode ser considerado como uma consequência para o transtorno específico da aprendizagem é a falta de oportunidade de aprender. Uma criança que tem dificuldade, que não conseguiu ir à escola, dizer que ela tem dislexia, tem dislalia, disorgrafia, você está apresentando uma dificuldade naquele momento que aquela criança tem dificuldade, que foi pelo contexto ao qual ela vive. O comprometimento da inteligência global dessa criança, se ela tem alguma síndrome. Descontinuidades educacionais. Comprometimentos visuais e auditivos. Não vai caracterizar como um critério primordial para o transtorno específico da aprendizagem, um traumatismo ou doenças cerebrais adquiridas. Vamos apresentar primeiro qual o principal conceito de dislexia, a definição a qual nós profissionais temos como base, que é a definição da Associação Internacional de Dislexia. A dislexia do desenvolvimento é considerado um transtorno específico de aprendizagem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Essa dificuldade resulta em um déficit de componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e às habilidades cognitivas. No Brasil, o dado que nós temos do IBGE é de 2010, do último censo, que cerca de 4% da população brasileira possui o transtorno de dislexia. E a população mundial, ela representa 5 a 17% de crianças e sujeitos aprendentes com dislexia. O diagnóstico de dislexia. Nós estamos na categoria do DSM-10,
O DSM-5 ele traz como principal código o F81.0, que ele classifica como leve, moderado e severo. A dislexia é um termo alternativo usado para referir um padrão de dificuldade de aprender no reconhecimento preciso e fluente de palavras, decodificação e participação da capacidade de soletração muito pobre. As suas soletrações são muito simples. Para a realização do diagnóstico, é necessário que seja por uma equipe multidisciplinar, seja avaliado por um fonoaudiólogo, um psicopedagogo, uma neuropsicóloga, um neuropsicólogo, um psicólogo e um neurologista, que ele é que vai dar o laudo preciso junto com a equipe multifuncional. Precisa essa criança fazer o exame de auditivo e audiometria, para identificar se ele realmente tem uma dificuldade relacionada neurológica ou é uma dificuldade auditiva. Exames neurológicos para saber como esse cérebro está aprendendo. Quais são os principais testes usados para crianças com dislexia quando chegam no seu consultório? É fazer o teste da consciência fonológica, o teste de referência de seriação, para saber se essa criança consegue separar entre os conceitos, teste de memória, fluência verbal, processamento auditivo, avaliação neurológica e psicodiagnóstico. O diagnóstico do psicopedagogo, ele caminha em conjunto com o do psicólogo, para desenvolvermos e identificarmos essa criança. Tipos de dislexia. A dislexia ela se divide em duas, em dislexia adquirida e dislexia evolutiva. A dislexia adquirida ela se divide em dois eixos principais, dislexia periférica e dislexia central. Vamos conhecê-la? A dislexia adquirida ocorre por uma lesão no hemisfério esquerdo. A dislexia será fonética, o que significa que o indivíduo aprendente tem dificuldade em analisar as partes das palavras, em fazer seu registro fonético, em sua memória auditiva e sua memória de curto prazo é deficitária. Caso essa criança ou adolescente, esse indivíduo aprendente, tenha uma lesão no hemisfério direito, a dislexia vai estar sendo considerada superficial, tendo o indivíduo dificuldade de reconhecimento de palavras e usar regularmente a linguagem fluente. A dislexia periférica, vamos lá para as subdivisões: dislexia periférica e dislexia central. A dislexia periférica, ela vai subdividir ainda em três pontos cruciais. Dislexia atencional, reconhece apenas letras isoladas e palavras globais. Ao inserir uma letra dentro de uma palavra global, ela não reconhece. A dislexia visual é os erros do tipo visual, só conhece letras isoladas. Ela está dentro da dislexia periférica. A dislexia letra a letra, prevista na dislexia periférica. O leitor antes lê em uma palavra e soletram oralmente. Dislexia central. A dislexia central causada por alguma lesão, ela vai apresentar uma dislexia fonética. O indivíduo, ele lê palavras globais, mas não lê pseudopalavras. O que são pseudopalavras? Quando nós embaralhamos a palavra, uma palavra simples, como casa, e fica asa. Dislexia superficial, que está dentro da dislexia central.
Os leitores leem palavras regulares e até os pseudopalavras. Não conseguem ler quando se já juntam regras de palavras. Ele vai ter uma dificuldade muito grande com as regras gramaticais. Dislexia semântica. O leitor lê a maioria das palavras, mas não entende o seu significado. Dislexia profunda. Os leitores têm dificuldade em ler pseudopalavras e conhecem alguns significados, só identificando letras, na dislexia central causada por alguma lesão. Dislexia evolutiva. A dislexia evolutiva, ela ocorre de maneira lenta ou permanece incompleta na vida do aprendente. Caracteriza por um déficit no reconhecimento global das palavras e segundo um índice de aplicação de regras correspondente entre grafemas e fonemas. Ela se subdivide em dislexia visual espacial e dislexia visual auditiva. A dislexia espacial visual, ela tem uma dificuldade de construir quebra-cabeças. Ela tem dificuldade de controle visual, manter-se o olhar para a leitura contínua. Tem dificuldade de copiar ou desenhar figuras geométricas, dificuldade de discriminar formas, cores, tamanhos e posições. Tem dificuldade de relacionar aos conceitos espaciais. Ela tem dificuldade em relacionar letra e palavra. Ela tem dificuldade em identificar palavras no singular e no plural e também nos tempos verbais. Tem dificuldade de permanecer olhando para uma imagem por muito tempo. E ela não consegue memorizar palavra e relacionar a palavra à imagem. A dislexia auditivo-espacial, ela apresenta uma dificuldade na associação de símbolos gráficos e seus componentes auditivos. Não relaciona fonema com grafema. Tem confusão com sílabas iniciais, intermediárias e finais. Problemas na percepção auditiva e de memorização. Dificuldade em seguir orientações, instruções e regras. Problemas de atenção. Tem dificuldade na comunicação verbal e de articulação. Linguagem falada expressa, é muito pobre, fala pequenas palavras e muitas vezes palavras soltas. E pronuncia muitas palavras incorretamente. Estratégias educacionais. O que nós vamos fazer com essas crianças disléxicas? Podemos usar é indicado usar o método analítico e fonético para desenvolver essas crianças. Trabalhar jogos, atividades que relacionem o som e as palavras. Utilizar palavras com a mesma configuração, identificar e associar sons verbais e não verbais, trabalhar famílias de palavras, criar pequenas histórias e frases. Pode-se trabalhar até com a família na construção de histórias e frases. Desenvolver correspondência entre visão e audição. Utilizar métodos visuais e globais. Recorrer a imagens com fichas coloridas e desenhadas. Usar frases simples ao dialogar com essa criança, com esse aprendente. Imitar sons. Faz um exercício de imitar sons. Utilizar um método tático. Um exemplo é usar as letras móveis do alfabeto móvel. Implementar discussões orais e exposição de fatos. Chegamos ao final de nossa aula. Agradeço por você ter ficado até agora comigo.
Se você gostou, dê um joinha e até a próxima aula. Tchau!